Talvez isso soe muito errado, mas é a verdade que ninguém te conta. Se você quiser realmente manifestar a vida que você deseja, você vai ter que aprender a ser mal. Mas calma, calma. Eu não estou dizendo para você sair por aí tratando as pessoas mal e cometendo crimes. O que eu quero te mostrar é que existe uma versão distorcida da bondade que está te impedindo de crescer. Você é bonzinho e é justamente isso que está te mantendo presa. Porque essa ideia de ser uma pessoa boa ensina você a diminuir o seu brilho, a se encolher para caber, a colocar todo mundo na frente de você. E é isso que está bloqueando a sua manifestação. E aqui vem o ponto. Quando você entender o que ser mal realmente significa, vai perceber que a manifestação é um jogo completamente diferente e que você já teve o poder o tempo todo. Fica comigo até o final, porque lá eu vou te dar um passo a passo prático que vai te ajudar a recuperar esse poder pessoal e também vou te dar um presente para te guiar na manifestação dos seus sonhos. Mas antes de chegar lá, presta atenção agora, porque a gente precisa rasgar o primeiro véu, o mito da bondade. Sabe o que eu percebi? Que a maioria de nós foi ensinado a confundir ser bom com se anular. A gente aprendeu que ser uma pessoa boa é não incomodar, não causar conflito, é dizer sim mesmo quando quer dizer não. E isso parece bonito, parece até nobre na verdade, mas por dentro isso vai destruindo, vai minando quem você é. Eu vivi assim por muito tempo. Eu queria agradar, queria ser aceito, queria que ninguém falasse mal de mim, mas no fundo o preço que eu pagava era altíssimo. Eu simplesmente não me escolhia. E o universo, ele entende isso, porque ele não dá o que você quer, ele dá o que você vibra. Quando você vibra o tempo todo, eu não sou prioridade, a vida começa a refletir exatamente isso. As pessoas que não te priorizam, oportunidades que escapam, resultados que nunca chegam, porque no fundo, o universo ele responde à sua coerência vibracional. Se você vive se diminuindo para caber, ele entende que você quer continuar pequena. E o mais perigoso é que esse padrão ele se torna automático. E o pior, ele cria medo. E esse medo é o que te faz travar exatamente no ponto em que a sua vida iria mudar. Eu quero te perguntar uma coisa agora. Você já sentiu isso? Está quase alcançando algo bom e do nada surge uma voz dentro da sua cabeça dizendo: será que eu mereço mesmo isso? Será que eu não estou fazendo demais? Será que eu não estou exagerando? Eu já senti isso muitas e muitas vezes. Quando algo começava a dar certo, era como se eu mesmo me sabotasse sem eu nem perceber. E um dia eu entendi que isso na verdade era medo. Mas não é o medo de fracassar, é o medo de dar certo. Porque se desse certo, eu ia mudar. E mudar significava correr o risco de incomodar os outros. E esse medo, ele é muito sutil. Ele te faz recuar no momento que a vida está te empurrando para frente. E o resultado disso, você vive no ciclo do quase. Quase consegui, quase deu certo. Nossa, quase fui. Mas sabe o que é mais curioso e intrigante disso tudo? É que esse medo, ele nem é seu. Esse medo ele é herdado. E eu vou te mostrar de onde esse medo vem. Presta atenção agora, porque por trás desse medo existe um acordo silencioso que você assinou sem nem perceber. E entender isso é o ponto-chave para finalmente quebrar esse ciclo da autossabotagem. Existe um contrato invisível que a gente assina quando nasce, e ele diz mais ou menos assim: se você se comportar,
se for como todo mundo, se você não incomodar, a gente vai te amar. E você cresce acreditando nisso. Só que esse amor, ele tem uma condição. Conformidade. E a partir do momento que você começa a se destacar, a fazer algo diferente, que quebre esta conformidade, as pessoas elas começam a mudar o tom com você. Nossa, como você mudou. Ixi, agora tá se achando, né? Agora nem quer saber mais da ralé, né? A ralé que se dane. E de repente aquele amor que pedia conformidade começa a se tornar um julgamento. Aquela aprovação começa a virar descaso, desprezo, silêncio. E o medo de perder o amor, ele é tão forte que sem perceber você começa a se auto-sabotar simplesmente para continuar sendo amado, para continuar pertencendo, tendo um senso de pertencimento. Isso é um contrato emocional. Seja pequeno, seja como nós, e nós te daremos amor. Ixi, eu vivi isso por anos da minha vida. O medo de decepcionar os outros me fez adiar todos os meus sonhos, aceitar migalhas e até fingir que estava tudo bem, quando na verdade não estava nada bem. E talvez você esteja fazendo exatamente isso agora, sem nem perceber. Agora segura isso. O amor condicionado, ele não é amor. É uma forma de controle. E o controle é o maior ladrão de energia que existe. E entendendo isso, você domina o jogo da manifestação. E é exatamente aqui que entra o maior engano de todos. O mito da boa pessoa. Ser uma boa pessoa do jeito que ensinaram a gente não é sobre integridade, é sobre submissão, é sobre seguir o roteiro que esperam de você. E quando você sai do roteiro, as pessoas chamam de egoísmo, de frieza, de arrogância, quando na verdade isso é a mais pura liberdade. E uma coisa é certa, o mundo não quer que você seja livre. O mundo quer que você se encaixe, que seja mais uma engrenagem do todo. Quer que você trabalhe, consuma, sorria e fique de boca fechada. Não reclame e nem questione. E é isso que te afasta da sua verdadeira essência criadora. Porque manifestar não é pedir, é assumir a identidade de quem já é. E quem vive tentando agradar nunca se assume, vive pedindo permissão para ser. E olha só, se até aqui isso tá abrindo a sua mente, tá fazendo sentido, deixa o like e se inscreve no canal, porque é assim que essa plataforma aqui entende que esse conteúdo precisa chegar a mais pessoas que também estão presas nesse ciclo. Portanto, deixa o like, inscreva-se no canal, não custa nada, é rápido. E agora me diz, quem é você quando ninguém tá olhando? Porque é essa versão, não o personagem que cria. E para acordar essa versão, você vai precisar ativar o seu lado mal que te ensinaram a esconder. Presta atenção e anota essa frase agora. Para ser o herói na sua própria vida, você vai precisar se transformar no vilão da vida de alguém. E eu quero que você volte, escute novamente e anote isso. Mas vamos entender aqui que ser mal não significa ferir ninguém, pelo menos fisicamente, mas sim parar de se ferir tentando agradar todo mundo. Ser mal é ter a coragem de se escolher, de dizer não quando for preciso, de ir atrás do que você quer sem se justificar.
É escolher ser autêntico, mesmo que te chamem de diferente, de esquisito, de esquisita. É seguir o seu coração, a sua intuição, mesmo que te julguem. É saber que o desconforto faz parte do crescimento. E eu sei que não é fácil. Eu mesmo ainda luto com isso às vezes. Tem dias que a velha culpa aparece, mas agora eu reconheço ela. E eu sigo mesmo assim. Porque hoje eu entendo que viver tentando caber nas caixinhas dos outros é morrer devagar. E esse é o ponto-chave. Se você entender isso aqui agora, vai perceber que a única coisa te segurando, na verdade, são duas emoções. E é nelas que reside a velha frequência que você precisa quebrar. Quais são essas emoções, então? Eu tenho certeza que você sabe quais são exatamente. Culpa e medo. A culpa, ela é como se fosse uma coleira invisível. Toda vez que você tenta mudar, é como se ela puxasse a coleira e dissesse: opa, peraí. Quem você pensa que é? E o medo, ele é o vigia que fica do lado falando: olha, se você mudar, você vai perder tudo, hein? Mas a verdade é que nem a culpa nem o medo são inimigos. Eles são só alarmes desatualizados. São programas antigos rodando num sistema novo. Quando você começa a observar essas emoções sem se identificar com elas, o poder delas automaticamente começa a enfraquecer. E é aí que o corpo começa a se alinhar com o que a alma já sabe. Que você nasceu para criar e não para se conformar. Agora preste atenção que essa aqui é a parte mais importante de todas. A partir daqui não é mais sobre entender, é sobre sentir. É hora de transformar todo esse conhecimento aqui em vibração real. E eu quero que você faça isso comigo agora. Não é nada complicado, tá? É uma prática muito simples. O passo de número 1 é: eu quero que você reconheça o padrão. Pense em algo que você quer muito viver. Agora observa o que aparece junto. Dúvida, medo, insegurança. Não tenta afastar, só observa. E diga mentalmente: isso aqui não sou eu. É só meu velho padrão. Só de fazer isso, o ciclo ele já começa a se romper. O passo de número 2, eu quero que você liberte o vínculo. Imagina agora todas as pessoas cuja aprovação você busca. Respira fundo e diga em silêncio mentalmente: eu posso te amar e ainda assim me escolher. E eu quero que você sinta isso no corpo. Sinta como isso é leve. Isso aqui é a libertação vibracional. É aqui que a energia começa a fluir de novo. Passo de número 3, eu quero que você crie um slide mental. Imagina uma versão sua que já vive a vida que você deseja. Observa como essa pessoa anda, fala, respira. Não tenta ver com os olhos. Sente com o corpo. Essa é a frequência. É assim que o campo entende. Não por palavras, mas por coerência entre emoção e identidade. Passo de número 4, você vai trazer isso para a ação. Pensa agora em alguma atitude simples que representa essa sua nova versão. Algo que ela faria ainda hoje e faz. Essa ação pequena, ela é o selo da manifestação, porque o universo ele reage à coerência e não à tentativa. Transforma isso aqui num ritual diário de 5 minutos no máximo. Todo dia tira 5 minutos para esse exercício aqui. Reconhece, libera, sente e age. Pouco tempo, mas coloque presença total. Isso vai treinar o seu corpo para se sentir seguro no crescimento. Quando o corpo ele se sente seguro, ele começa a parar de sabotar o que a sua essência está pedindo, o que a sua alma ela quer. E cumprindo a minha palavra, no terceiro link da descrição, eu estou disponibilizando para você totalmente gratuito um agente que eu criei dentro do ChatGPT para te ajudar no processo de manifestar a vida dos seus sonhos sem ficar dependente de nenhuma técnica. Ele vai ser o seu guia nesse processo de assumir o seu poder de manifestação. Ser mal, no final das contas, é simplesmente você parar de se abandonar. É ter coragem de se escolher
mesmo quando isso incomoda as pessoas ao seu redor. E toda vez que você faz isso, o universo se reorganiza inteiro para te acompanhar. Porque a verdade é que você nunca foi pequeno. Você só foi ensinado a pensar assim. Agora é a hora de lembrar quem você sempre foi.